Boa noite, meu povo. Glória a Deus. Olha o Sandro Santo aí já, rapaz. Paz do Senhor, Sandro. Deus abençoe tua vida, varão. Glória a Deus. Davi Bernardo acabou de chegar. Eduardo Montezano Machado tá dizendo olá. Seja bem-vindo, Eduardo. Quem mais? Lu também curtiu a live. Deus abençoe, Lu. Olha a minha prima Alcione aí. Paz do Senhor, Alcione. Deus abençoe sua vida, varô. Davi Bernardo tá dizendo, tornou-se membro, olha, número 2 do fã-clube. Deus abençoe, Davi. Pessoal, você não inscreveu ainda no meu canal, vai lá e se inscreve, tá? Nós estamos aqui segunda, quarta e sexta, trazendo uma palavra. José Vicente Protes, Deus abençoe. Misael Silva, quem mais? Valdeci, Sandra Maria, Lu, a Lu curtiu a live, Deus abençoe, obrigado, Lu. Paulinho Santos, pessoal, fala pra mim de onde vocês estão nos assistindo, qual cidade, qual estado. A minha prima Alcione é lá na região de Ilha Solteira, ali perto de Sudminúcia, Andradina, Pereira Barreto, aquela região maravilhosa ali. Amém? Aguinaldo Amorim, e eu sou aqui de Campinas, São Paulo, já morei em Pereira Barreto, 18 anos da minha vida, mas hoje eu moro em Campinas, São Paulo. Deus abençoe a todos, meu povo. Sejam todos bem-vindos. E fala pra mim de onde você está nos assistindo. Aqui alguém falou que, peraí, deixa eu ver aqui. Quem acabou de falar foi cadê? Não tem o nome dela aqui. A Lu. A Lu tá dizendo que ela é de São Luís do Maranhão, a capital do Maranhão. Deus abençoe, ô Lu. Deus abençoe todo mundo aí do Maranhão. Que Deus possa abençoar grandemente aí esse estado, para que cada vez mais o evangelho chegue, né, mais longe nesse estado maravilhoso. Amém? Deus abençoe, Lu. Deus abençoe. Israel, meu discípulo, também acabou de chegar. Seja bem-vindo, Israel. Deus abençoe sua vida. E não tenha dúvida que Deus vai falar no nosso coração hoje de novo. Aguinaldo Amorim está dizendo glória a Deus. Ele está dizendo que é de Santarém, lá do Pará. Santarém é a capital, né? Ou não? Se for, dá um toque para mim aí. Me parece que é, né? Santarém é a capital do Pará. Deus abençoe, Aguinaldo Amorim. Deus abençoe sua vida. Glória a Deus. Oh, aleluia. Deus abençoe a vida de vocês. Cadê o pessoal? Cadê o povo que tá chegando? O Davi Bernardo tá dizendo que é de Caporã, Paraíba. Olha isso, que bênção. Hoje nós temos nordestino aqui. Hoje nós temos pessoas de todos os lugares do Brasil aqui conosco. Amém? Deus abençoe, viu? Davi Bernardo, Deus abençoe sua vida. Glória a Deus. Querido, fala para mim de onde você está nos assistindo. Amém? Deuclides Correia, Deus abençoe, seja bem-vindo, Deuclides Correia. Louvado seja o nome do Senhor. E o convite é, se você não se inscreveu ainda, vai lá e se inscreve, dá uma força para mim aí. Nós precisamos ampliar a nossa rede, chegar mais longe. A palavra que estamos ministrada aí é uma palavra com certeza de bênção. Então vem conosco e nos ajude. Amém? Vonete Costa tá dizendo que é de Jequié. Jequié eu já sei que é Bahia. Já que sei porque tem algumas pessoas aqui que eu conheço que é de Jequié. E Jequié é Bahia. Deus abençoe. Deixa eu ver, Vonete, né? Vonete é de Jequié. Deus abençoe, Vonete. Mateus está dizendo boa noite, Mateus, seja bem-vindo. Glória a Deus. Israel está dizendo glória a Deus. Aguinaldo Amorim está dizendo capital, Belém, Santarém, segunda maior. Olha isso, segunda maior capital, é isso, é? Porque qual é a maior capital do Brasil, é isso? Depois de São Paulo, né? Porque acho que São Paulo acho que é a maior até da América Latina aqui, né? São Paulo é enorme, gente, misericórdia. Eu morei lá, quase enlouqueci. Lá não é lugar de gente morar, não. É muito complicado morar em São Paulo. Você tem que ter sangue, tem que ter nascido lá. Quem não nasceu lá não consegue viver, não. É difícil demais. Para pessoas do interior, para pessoas simples, São Paulo é muito complicado. Eu morei lá 6 meses, quase morri com aquela efervescência daquela cidade. Uma loucura aquela cidade. Só Deus mesmo para ter misericórdia de quem mora lá. Amém, Jesus? Cristiana acabou de chegar, Deus abençoe. Aguinaldo Amorim está dizendo Santarém, cidade. Amém, Deus abençoe. Aguinaldo, é uma cidade grande, está dizendo que é a segunda cidade maior, né? Lá do Pará, né? Deus abençoe, viu? Glória a Deus. Quem mais aqui? Fabi. Deus abençoe, Fabi. Seja bem-vinda. Márcio José Petrus. Ixi, é alemão esse nome aí? Rapaz, eu tô difícil para falar alemão, hein? Tô difícil para falar até o português direito. Agora imagina o alemão, só Deus na causa. Solange, Deus abençoe. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor.
O Agnaldo Amorim está dizendo Santarém é a cidade. Glória a Deus. Solange acabou de chegar, diga misericórdia aqui, né, para nós falar em alemão, mas Deus vai dando graça para nós aqui, amém? Anderson Barrio Nuevo, ó, Barrio Nuevo, isso é nome castelhano, é nome espanhol. Glória a Deus. Regiane Silva, seja bem-vinda, Regiane. João Silva acabou de chegar. Glória a Deus. A Lu curtiu a live. Obrigado, Lu. Deus abençoe sua vida. Glória a Jesus. Cadê o povo? Cadê o povo? Pessoal, pega aí esse link aí seu e manda para tua rede aí, para todo mundo vir para estar conosco aqui, participar dessa live. Nós estamos na série falando que a salvação de Deus é para todos. Para mim, para você e para todos aqueles que estão ao nosso lado, que precisam de ser salvos pelo sangue do Cordeiro que foi derramado na cruz do Calvário por nós. Então não fique de fora, venha participar conosco, não saia da live e chame mais um. Maiara, acabou de chegar, Deus abençoe. Glória a Jesus. A Lu está dizendo aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Olha, o Elenilson chegou. Deus abençoe, Elenilson, seja bem-vindo. Cláudio, não deu tempo de ler. Não deu tempo. Tem um aqui, Ashawa Karma. Parece que é nome indiano. Tá difícil aqui hoje. Hoje estou falando em japonês, falando em indiano, falando em alemão. E a coisa vai progredir. Flávia Souza, seja bem-vinda. Deus abençoe sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Daniel Vitalino, seja bem-vindo. Ana Gelsi do Nascimento. Glória a Deus. A Lu está curtindo a live. Eu estou feliz de saber que a Lu está curtindo a live. Porque a nossa intenção aqui é fazer com que vocês se sintam bem e recebam uma palavra de consolo e conforto da parte dos céus para a sua vida. E você entender que servir a Deus é algo tão tremendo e poderoso, maravilhoso, que muitas vezes a religião, ela apaga, ela ofusca essa glória. Mas nós não fomos chamados para sermos religiosos, nós fomos chamados para sermos cristãos verdadeiros. Então, venha comigo nessa noite, que Deus vai falar no seu coração. O Wilson está dizendo oração para o meu irmão. Pai, nós oramos nesse momento pela vida do irmão do Wilson. Clamamos por ajuda e socorro dos céus, que o Senhor possa intervir, que o Senhor possa trazer cura, libertação e vitória sobre a vida do teu filho. Em nome de Jesus, nós oramos por ele e declaramos a bênção. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Wilson? Deus abençoe. Teve aqui alguém que entrou aqui, deixa eu ver aqui. Luiz Leme. Deus abençoe, Luiz Leme. Seja bem-vindo, vá. Ore por mim também. Pai, nós oramos também pela vida do Wilson. Clamamos por ajuda e socorro pelo teu filho. O Senhor conhece as necessidades dele. O Senhor conhece os problemas que ele está enfrentando. E nós clamamos e pedimos. Opere de uma forma sobrenatural na vida do teu servo nessa noite. Em nome de Jesus. Amém, Wilson? Deus abençoe. Paulinho está dizendo, paz do Senhor Jesus Cristo, ore por mim e minha família. Pai, nós oramos nesse momento pela vida do Paulinho, pela sua família, clamamos por bênçãos dos céus. Meu Deus, arranca todo mal, todo espírito das trevas que tem tentado tirar a bênção do lar, a harmonia e a paz que o Senhor tem estabelecido nas famílias. Nós estamos declarando por terra todo espírito maligno e declaramos a libertação, a vitória sobre a vida do Paulinho e sobre a vida da sua casa, em nome de Jesus. Amém, Paulinho? Deus abençoe, viu? Salvador também acabou de chegar. Deus abençoe, seja bem-vindo, Salvador. E o Pessoal Taquim. Como é que é? Pessoa Taquim. É isso? Pessoa Taquim. Meu Deus, é diferente. Irã Barbuda. Deus abençoe, Irã Barbuda. Glória a Deus. Isabela acabou de chegar aqui também. Deus abençoe. Sejam bem-vindos. O Senhor Jesus nessa noite tem uma palavra para você. E a palavra é o convite de Deus para o arrependimento. O convite de Deus para o arrependimento. Na série A Salvação de Deus é para todos. Amém? Glória a Deus. Deus vai falar contigo nessa noite. Glória a Jesus. Isabela, seja bem-vinda. Deus abençoe. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor pela sua vida. Chico, seja bem-vindo, Chico. Vai lá e se inscreve no meu canal, tanto a Isabela quanto o Chico, que nós precisamos ampliar aí a nossa base para que essas palavras cheguem mais longe. Marcelo Ribeiro, louvado seja o nome do Senhor pela tua vida, Marcelo. Seja bem-vindo. Glória a Deus. Mais alguém aqui do TikTok? Cadê o TikTok? Glória a Jesus. Quero ver mais pessoas chegando. Nós temos aí ainda alguns minutinhos e logo estaremos entrando na palavra. Vanessa Ataíde, seja bem-vindo. Joaquim Carvalho, seja bem-vindo. Milena Ribeiro, glória a Deus. Que o Senhor possa abençoar a sua vida nessa noite. Glória a Jesus. Obrigado, Pai.
Tu és maravilhoso. Tu és tremendo, poderoso. Deus santo. Deus que cuida de nós, o Deus que está sobre nossas vidas. Deus é fiel. Glória a Deus. A Vanessa está dizendo, tira uma palavra para mim. Vanessa, escuta bem. Eu não tenho hábito de tirar uma palavra assim, especialmente para uma pessoa, tá? Até porque eu já tenho uma mensagem preparada. Eu vou passar agora para você essa mensagem. Então, não saia daí, fica aí que com certeza Deus vai falar no seu coração. Tenho certeza disso, tá bom? Então, não saia. A palavra vai vir. Maria Araújo, Deus abençoe. Ana Carolina Lopes de Aguiar, Deus abençoe. Isabela, Marlene do Nascimento, louvado seja o nome do Senhor. Vai se inscrevendo no meu canal, pessoal. Se inscreve. Maria Araújo, vai se inscrevendo. Se inscreve, porque nós vamos iniciar agora a palavra do Senhor. Amém, Jesus? Para quem não me conhece, eu sou o pastor Marcos, aqui da comunidade evangélica Cristo é Esperança, aqui de Campinas, São Paulo. Eu estou aqui na segunda, quarta e sexta, trazendo uma ministração e orando pelas pessoas que pedem oração. Tá? O nosso trabalho aqui é algo que Deus colocou no nosso coração, de trazer um crescimento espiritual para a sua vida. Você que está desviado do caminho do Senhor, está paralisado, ou você que está servindo ao Senhor, mas quer realmente estar unido aí num só propósito, numa comunhão linda e maravilhosa, então vem comigo, porque o nosso papel aqui é instruir aqueles que estão parados, paralisados, mas ao mesmo tempo também fortalecer aqueles que já estão na caminhada. Então vamos junto, queridos, vamos junto. Hoje eu quero falar com vocês sobre o convite de Deus para o arrependimento. Dentro da série, a salvação de Deus é para todos. Primeiro, o arrependimento é um chamado divino. Deus chama todos para o arrependimento. Atos capítulo 17, versículo 30 diz: mas Deus, não tendo em conta os tempos de ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam. Deus está chamando você nessa noite para o arrependimento. Pastor, mas se arrepender do quê? Você sabe de como você tem vivido na presença de Deus. Se está próximo ou se está longe, você sabe, cada um de nós sabemos aonde nós precisamos. Mas o arrependimento é muito mais profundo do que se arrepender por um ato, por um pecado, por um erro. Mas é o arrependimento que todo homem precisa entender, que ele vive uma vida fora de Deus e ele precisa se aproximar diante de Deus, ele precisa pedir perdão dos seus pecados. Ele precisa ser tirado dessa condição de pecado. Isso é o arrependimento genuíno, que quando nós somos chamados para Deus, nós sentimos o peso do pecado sobre as nossas costas. Nós então precisamos se arrepender. É isso que Deus está dizendo, o arrependimento de todos os pecados que você vive. O arrependimento abre porta da bênção. Provérbios 28:13 diz: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que confessa e deixa alcança a misericórdia, ou alcançará misericórdia. Deus está dizendo para mim e para você, se você aceitar o convite de Deus para o arrependimento, para a confissão de pecados, você com certeza será perdoado. Deus vai te perdoar. Não importa o que você tenha feito, não importa o que você fez. Se você se arrepender de verdade, você receberá o perdão. O arrependimento não é remorso, é mudança de direção. Eu classifico a diferença entre o perdão, entre o arrependimento e o remorso. Eu classifico como Judas e Pedro. Quando Judas pecou, ele teve remorso. Ao invés dele buscar a Jesus para se reconciliar com o Senhor, ele foi até os homens que ele negociou a vida de Jesus. Então o remorso, você sempre vai querer ficar bem com as pessoas. Tá entendendo? O remorso, você vai sempre trazer um argumento para ficar bem com as pessoas. O perdão não. Tá? O perdão é diferente, o arrependimento é diferente. Você vai direto em Deus, você vai confessar para Deus, você vai pedir perdão para Deus. Porque todos os pecados, eles são cometidos em primeira instância contra Deus e depois, em segunda instância, com as pessoas. Mas em primeira instância, todas as vezes que nós pecamos, nosso pecado, em primeiro lugar, é contra Deus. É por isso que nós precisamos nos arrepender. E não é remorso. Não é ficar bem na foto. Não é ficar bem com as pessoas. Não é fazer para que algo ou alguém pense, olha, fulano tal foi lá e tentou consertar o erro dele. Não, não é isso.
É você chegar diante do Senhor e abrir o teu coração e pedir para Deus, de fato, arrancar todo o pecado da sua vida. Amém? 2 Coríntios 7,10 diz, porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. Então, todas as vezes que nós pecamos contra Deus, traz uma tristeza quando nós entendemos que nós cometemos um delito contra o Pai. Só que aquela tristeza, ela vai operar para nos levar ao arrependimento. Amém, Jesus? Agora, a tristeza, segundo o mundo, vai operar para a morte. Então, nessa noite, se arrependa. Se arrependa da vida que você está levando. Só o fato de você não buscar a Deus, você já tem que se arrepender. Só o fato de você não orar, você tem que se arrepender. Sabe por quê? Porque nós somos feitos para sermos dependentes do Pai. Não há como o ser humano viver sem Deus e sem Jesus. Jesus diz, eu sou a vida. Isso quer dizer que sem Jesus não há vida. Então, o homem precisa se arrepender por não viver na presença do Senhor. Amém, Jesus? A conversão envolve abandonar o caminho errado. Isaías 55:7 diz, deixe o ímpio seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. O que a Bíblia está dizendo? A Bíblia está dizendo o seguinte, há caminhos que para o homem parece direito, mas o final dele é caminho de morte. São muitas coisas que o homem cria e faz nesse mundo, tentando simplesmente apagar a necessidade da presença e da glória de Deus. Mas a Bíblia instrui em Isaías 55, deixa o ímpio o seu caminho, o homem maligno os seus pensamentos, deixa as obras das trevas, para de continuar fazendo o que você está fazendo, uma vez que o que você está fazendo está fora da palavra, está contra os princípios de Deus, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Deus, Ele quer você na presença dele, e Ele vai se compadecer, Ele vai te perdoar, Ele vai purificar. Ai, pastor, mas a situação que eu estou, a vida que eu estou vivendo, ela está tão afundada em coisas malignas, erradas, que eu não sei como fazer isso. É muito fácil, é só você dobrar o joelho e dizer para Jesus, Senhor, eu me arrependo e quero a tua presença na minha vida hoje, que a partir deste momento o Senhor vai ser responsável para levar você para um outro nível de relacionamento com Ele. Amém, Jesus? O arrependimento restaura o relacionamento com Deus. O pecado, porém, separa o homem de Deus. É isso que está escrito em Isaías 59:2. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus. Cada ação pecaminosa de impiedade que nós cometemos nesse mundo e não confessado nos afasta cada vez mais do Senhor. E o inimigo, ele é inteligente nessa parte. A Bíblia diz que ele é astuto. Quando ele quer que um homem se aprofunde nas trevas, ele vai levar o homem a cometer pecados. São sacrifícios, são muitas vezes alianças, coisas que aquele homem faz no seu dia a dia, que vai levando ele cada vez mais longe da presença de Deus. Mas nesta noite, o Senhor Jesus está aqui dizendo para mim e para você, se arrependa. Se você se arrepender, você vai poder voltar para a presença de Deus. Não há aliança, não há pacto nesse mundo que faça com que o homem, tá entendendo? Não tenha o direito de decidir a quem ele vai servir. Deus, ele sempre deu essa escolha para a gente. Se você ler toda a Bíblia, você vai ver. Deus chega para o povo e diz, olha, eu coloco diante de vós dois caminhos. O caminho da vida e o caminho da morte. Escolhe o caminho da vida e viva. Ele ainda aconselha a pessoa a escolher o caminho da vida, mas ele coloca diante de nós os dois caminhos. Por que você acha que Satanás está agindo tão livremente neste mundo? Porque o próprio Deus está deixando ele viver. Por quê? Porque o negócio não é o que Satanás está fazendo. O negócio são as escolhas que você está buscando. Porque para Deus, Satanás já está perdido. Mas você não. Você pode voltar para Deus. Então, por isso, nesta noite, arranca do teu coração todo o mal e volte para o Senhor. Porque Deus está te chamando, está te convidando para o arrependimento. O arrependimento reconecta o homem com Deus. Tiago 4,8 diz, chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Se achegue a Deus.
Sabe por que Deus não consegue chegar em você? Porque você está correndo, fugindo dele todo o tempo. E como é que você foge? Praticando iniquidade, cometendo pecado sobre pecado, vivendo uma vida muitas vezes arrogante, prepotente, no teu coração, achando que você tem solução para a sua vida e não tem. Todos nós precisamos entender que a nossa solução, as nossas saídas está em Cristo. Ele é a porta, Ele é o caminho. Não há como você ter resposta espiritual para a tua vida se não for por meio de Jesus. Por isso que chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós, diz a Tiago 4,8. Nessa noite Deus está te chamando, se arrependa. Se arrependa e se achegue. Se arrependa e volte. Se arrependa-se. Alguns serviam a Deus. Eu tive um caso de um pastor que hoje ele é satanista. E ele era um servo de Deus. Ele expulsava demônios no passado. E hoje ele preferiu, por conta de questões financeiras, tá entendendo? Aceitar o jugo do inferno. Querido, nada nesse mundo pode comprar a tua alma. Sabe por quê? Porque quem serve a Cristo, entenda uma coisa, a tua alma já foi comprada. A minha alma já foi negociada. Quando Jesus Cristo enviou o sangue dele na cruz, ele pagou o preço do meu resgate. A minha alma estava presa na mão de Satanás. Estava presa no pecado. Mas o sangue de Jesus foi a moeda, a oferta de Deus para me arrancar das trevas. Então ninguém nesse mundo, em sã consciência, tem o direito de negociar a sua alma, de vender a sua alma para quem quer que seja. A menos que você desconsidere o que Jesus fez. Que não é o nosso caso. Você não pode desconsiderar o que Jesus fez. Você já foi comprado. Eu já fui comprado. Pedro fala, nós fomos comprados por um preço caríssimo. O preço de sangue. O preço que Jesus derramou na cruz. Pastor Marcos, ora por um casal de amigos meu que está passando por dificuldade no casamento dele. Presta bem atenção, Israel. Amanhã nós vamos ter a rede de casais, onde eu vou estar ministrando para os casais lá na igreja. Aproveita, vai você e a Joyce, e já leva esse casal também, tá bom? Já coloca ele, fala, ó, vamos lá que o pastor vai dar uma palavra. Essa palavra vai ser fundamental, com certeza, para ajudar o relacionamento deles, e eu vou orar por eles depois. Vou ungí-los, tá? Então faça isso. Faça isso. Amanhã, não esqueça, tá? Amanhã, 19 horas, lá na igreja, rede de casais. Amém, Jesus? Então ninguém tem o direito de vender a sua alma em pacto nenhum, a menos que desconsidere o que Jesus fez na cruz. Porque ele comprou as nossas almas por preço de sangue precioso. Amém? A primeira mensagem de Cristo, Mateus 4,17, diz assim: desde então começou Jesus a pregar e dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então Jesus vem e ele, primeira mensagem que ele começa a pregar e dizer: olha, arrependei-vos. João Batista vem antes dele: arrependei-vos. Jesus vem depois: arrependei-vos. Então, nessa noite, se arrependa e volte para o Senhor. Não importa quão longe você tenha ido. Amém? Porque Deus te convida para o arrependimento. O arrependimento, ele é a porta de acesso ao coração de Deus. Quando você se arrepende, Deus não te rejeita. Deus te recebe, Deus te aceita e Deus te muda. Por isso, hoje é noite de arrepender-se. O arrependimento prepara o coração, Marcos 1,15, e dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Só existe uma coisa que pode mudar as nossas vidas por completo. É Jesus por meio do Evangelho. O Evangelho significa boas novas. É a única maneira de Deus mudar o casamento, é a única maneira de Deus mudar o comportamento, é a única maneira de Deus mudar a mente, o coração de alguém, é pelo Evangelho. Nada mais consegue mudar alguém. Existem pessoas que estão na religiosidade. Religiosidade não muda ninguém, mas o Evangelho muda. O Evangelho muda porque ele é uma palavra, como diz, o próprio Paulo diz, que ela é como uma espada mais penetrante do que uma espada de dois gumes que faz divisão entre juntas e medulas, entre alma e espírito, e ela é apta para discernir as intenções do coração. Então, por esse poder que a palavra de Deus tem, ela nos muda. Mas o homem não muda. O homem não muda por ele querer mudar. Tá? O homem não muda o outro.
Mas o evangelho, quando o homem aceita, quando o homem deixa ele entrar, ele muda. Só o evangelho tem o poder de mudar. Por isso que você precisa se arrepender nessa noite. É uma necessidade tão grande do evangelho que nós temos, que se você tentar viver sem o evangelho, você não vai viver, porque a vida só há no evangelho. Porque Jesus diz, eu sou a vida. O arrependimento traz perdão e alegria. Deus perdoa totalmente. Olha a diferença de Deus para com o homem. O homem é o seguinte, ele te perdoa, mas ele fica com o pé atrás. Ele te perdoa, mas ele fica dizendo, olha, mas não torne outra, hein? Se você fizer de novo, olha, se eu mais ou menos imaginar que você pensou em fazer isso de novo, olha, eu perco a amizade com você, eu não olho mais para sua cara, eu não saio mais com você, eu não te ajudo mais, não te empresto mais. Enfim, o homem, ele é terrível nessa questão. Mas Deus não. Deus perdoa totalmente. 1 João 1,9 diz, se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. A Bíblia diz que Deus pega os nossos pecados e lança no mar do esquecimento. Imagina, Deus parece que tem uma amnésia ali, né? Alguém chega para ele e diz assim, mas o senhor viu o que o fulano fez? Se ele perdoa, ele diz, o que ele fez? Eu não me lembro. Olha isso, Deus com amnésia. Ele diz, eu não me lembro. Por quê? Porque ele confessou e aquele pecado foi perdoado e Deus lançou aquele pecado no mar do esquecimento. Deus não lembra mais. Silvia Brito, seja bem-vinda, Deus abençoe. Vocês estão entendendo, queridos, nessa noite? Então, arrependimento traz perdão e alegria. E Deus perdoa totalmente. Por isso que se num relacionamento as pessoas não te perdoarem por completo, ou se elas perdoarem e ficarem com resquício, né, de que, sei lá, será que eu posso confiar novamente? Será que eu, né? As pessoas não são obrigadas a confiar numa pessoa. Ela pode perdoar e não confiar mais naquela pessoa. Ela é muito tranquila sobre isso. A Bíblia não diz nada sobre isso. A Bíblia diz que você tem que perdoar. Olha, não é obrigado a confiar naquela pessoa novamente, porque confiança é algo que é conquistado com o tempo. E uma vez que a pessoa pisou na bola, ela vai ter que conquistar de novo, né, a confiança. Porém, o ser humano ele sempre tem um pé atrás com alguém que pisou na bola com ele em algum momento da vida. Mas Deus não. Deus, ele perdoa totalmente. Ele não guarda nada no coração. Ele confia novamente na pessoa. Ele investe novamente na pessoa. Então, nessa noite, se arrependa. Eu não sei como é que está a sua vida. Ah, pastor, eu não consigo dormir, estou deprimido, estou angustiado. Primeira coisa que você tem que fazer, se arrependa. E depois que você se arrepender, começa a colocar em ordem a sua casa emocional. Começa a perdoar as pessoas que de fato te feriram. Começa a abrir mão de coisas que te prendem e te tiram da presença de Deus. Porque se você assim fizer, não tenha dúvida, queridos, você vai viver uma vida diferenciada na presença do Senhor. Perdoar, mas não tira as consequências dos nossos erros. É isso, né, pastor? Boa noite. Exatamente. Nós falamos sobre isso até nas células de atrás. Você pode ser perdoado, mas a consequência virá. Porque a consequência está ligada muito ao próprio sistema que nós vivemos nesse mundo. A Bíblia fala sobre o semear e colher. Então, quando você semeia algo, você vai ter que colher aquilo. A menos que Deus não permita que você colha, você vai colher aquilo. Ainda que Deus te perdoe, você vai colher aquilo. Tá? A menos que Deus não queira que você colha. Existem exceções para alguns casos, tá? Mas você vai, na maioria das vezes, vai colher. O céu se alegra com o arrependimento. Lucas 15:7. Digo-vos, porém, assim. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende. Mais do que 99 justos. Então, os que estão justos, perfeitos ali, a alegria dele é aquela alegria perene. Mas quando um pecador se arrepende, há festa nos céus. Olha para vocês verem o quão é importante a mensagem que Jesus... A primeira mensagem que Jesus começou a pregar. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. João Batista, primeira mensagem. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E eu estou aqui hoje ministrando para você, tá? O convite de Deus para o arrependimento. Deus não vai forçar você a se arrepender. Deus não vai forçar você a tomar uma posição. Mas Deus vai esclarecer que Ele só vai te receber se você se arrepender. Se você não se arrepender, não há como você voltar para Deus. Não há como Deus agir na sua vida por completo.
E é por isso que muitas pessoas não conseguem libertação de pecados. Pessoas que vivem com problema com drogas, não conseguem se libertar das drogas. Pessoas que vivem com problema de prostituição, questão de adultério, fornicação, pornografia, não conseguem se libertar. Por quê? Porque não se arrepende de verdade. Porque o dia que a pessoa se arrepender, todo mal perde a força sobre a vida dele. Amém, Jesus? Então, nessa noite, se arrependa de verdade. E Deus vai estabelecer um tempo novo na sua vida. O arrependimento é a obra do Espírito Santo. Ele convence o homem. João 16:8 diz: e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então o Espírito Santo tem uma função tremenda na nossa vida, que é nos convencer. Mostrar para nós que nós precisamos tomar aquela atitude, que são fazer aquilo que Deus está exigindo de nós. Não adianta você ficar protelando, jogando, empurrando com a barriga. Até onde você vai continuar triste, angustiado, amargurado com a vida, às vezes até pensando em dar fim à sua própria vida? Até quando você vai viver assim? Quando há um caminho excelente para você caminhar, há um caminho de glória para você caminhar, que é o caminho da presença do Pai. Então você precisa se arrepender. Eu não sei como é que está a sua vida, mas uma coisa eu sei: se você quer ter a presença de Deus, você precisa se arrepender. E nós temos que nos arrepender. E muitas vezes precisamos nos arrepender constantemente de coisas que nós fazemos no nosso dia a dia e que está contra a palavra de Deus e contra o princípio. Precisamos também nos arrepender disso. E eu digo mais: o dia que o homem parar de se arrepender das coisas erradas que eles fizeram, é porque o mundo já está totalmente endemoniado. Porque o que o inimigo quer é fazer com que as pessoas pequem e não sinta mais aquele sentimento de que elas precisam se arrepender daquilo que elas fizeram de mal. Isso é o grande trabalhar, tanto das ideologias malignas, quanto das crenças, demoníacas. Eles querem fazer com que as pessoas sejam totalmente, como que eu posso dizer, insensível, tá, àquilo que elas fazem de ruins para os outros. E é por isso que nessas crenças malignas, eles cometem atrocidades e eles não sentem pena das pessoas. Por quê? Porque eles já estão endemoniados. Mas nessa noite, Deus manda eu dizer para você: se arrependa. Se arrependa. Eu estava vendo uma reportagem aqui de uma mulher satanista, uma mulher lá do Rio Grande do Sul, daquela região, e ela disse que matou pessoas com obra de feitiçaria. E aí o rapaz que estava entrevistando ela disse para ela, não estava conversando com ela, falou para ela assim: mas você não sentiu pena? Ela disse: nenhuma pena. É isso que o diabo quer. O diabo quer que você faça um monte de coisa errada e não sinta pena das pessoas, não sinta compaixão, não tenha um coração, dolorido por um ato ruim que você fez. Quando na verdade, nós como ser humano, se nós pisarmos no calo de alguém, sem perceber, sem querer, e de repente percebemos que fizemos aquilo, o que a gente vai fazer? Ô, fulano, me perdoa, me desculpe, não foi a minha intenção. A gente vai dizer isso. Agora, uma pessoa desumana, uma pessoa endemoniada, ela faz o mal e simplesmente ela ignora, tudo aquilo. Só que a Bíblia deixa claro: tudo que você semear, isso você colherá. Não erreis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso ele colherá. Então nessa noite, tome posse dessa palavra e se arrependa. Se arrependa para que Deus mude a sua vida, para que Deus traga alegria para o teu coração, para que Deus traga paz para a tua alma. Ezequiel 11:19 diz que ele transforma os corações. Eu lhe darei um só coração e porei dentro de vós um espírito novo. Deus está dizendo para mim e para você: eu vou mudar o teu coração. Eu vou te dar um outro espírito, o Espírito Santo de Deus. Eu vou tirar esse espírito maligno da sua vida e vou colocar o Espírito Santo de Deus na sua vida. E você vai viver uma vida correta. Porque viver santo, ter uma vida santa não é algo humano. Nós não conseguimos. As religiões podem até tentar imitar uma pessoa santa, mas não tem como você ser santo se não for por meio da palavra de Deus, se não for por meio do Espírito Santo de Deus. Já ministrei sobre isso aqui. Não tem como você ser santo, santa, sem o Espírito Santo. Porque santo e santa é derivado da presença do Espírito. Eu só consigo ser santo se eu tiver o Espírito Santo. Se eu não tiver o Espírito Santo, não tem como eu ser santo.
Religiosidade não ajuda nisso. Pelo contrário, atrapalha, porque ela traz uma máscara. E as pessoas tentam passar a ideia de que eles são perfeitos, quando na verdade o coração deles estão totalmente inundado de coisa ruim. Então nessa noite, eu lhes darei um coração e porei dentro de vós um espírito novo. Deus está dizendo para você nessa noite, se arrependa. O arrependimento verdadeiro produz fruto, mudanças visíveis. Mateus 3,8, produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Então o arrependimento, ele vai produzir frutos. Frutos que as pessoas vão ver a partir dali que aquela pessoa de fato se arrependeu da coisa errada, da vida ruim que ela estava levando. A Bíblia diz que o Zaqueu, ele chega para Jesus e diz assim, mestre, olha aqui, a partir de hoje, tudo que eu tenho, eu vou pegar metade e vou dar aos pobres. E ele diz, e se porventura alguém vier reclamando, dizendo que eu roubei eles, eu vou entregar 4 vezes mais. Aí Jesus disse, verdadeiramente a salvação chegou nessa casa. Por que ele falou isso para Zaqueu? Porque Zaqueu começou a produzir frutos dignos de arrependimento. Quando você de fato se arrepende, você toma atitude em relação à palavra de Deus, de mudança. E as pessoas percebem, o reino dos céus percebe, o diabo percebe. Ele vai querer vir para cima para retalhar. Mas a vitória já é nossa, em nome de Jesus. Você não está servindo um qualquer. Você serve o Deus Todo-Poderoso. Você serve o Deus Criador dos céus e da terra. Você serve o Deus que te formou. Está entendendo? Então, não há o que temer. Não há o que temer quando nós nos arrependemos. Ah, mas se eu me arrepender, a coisa que eu fiz é tão horrível que se eu falar, eu vou me complicar muito. Meu Deus, como é que vai ser? Deus manda você se arrepender. O processo tudo vai estar na mão dele. É ele que vai trabalhar tudo isso aí lá na frente. Você só precisa cumprir a palavra de Deus. Amém, Jesus? Glória a Deus. Então a mudança é visível. O abandono do pecado. A pessoa que se arrepende, ela se liberta do pecado. Você quer se libertar das drogas? Se arrependa. Só se arrepender. Atos 26:20 diz que se arrependessem, se convertessem a Deus, fazendo obras dignas de arrependimento. Então quer dizer, a partir do momento que a pessoa se arrependeu, ela vai começar a fazer tudo diferente do que ela fazia antes. É essa a direção que Deus dá para mim e para você nessa noite, e diz que é essa direção que nós temos que seguir. Deus perdoa o desviado que retorna. Aquela pessoa que viveu 30 anos fora da presença de Deus, 20 anos fora da presença de Deus, 10 anos, 50 anos fora da presença de Deus, mas ela volta arrependida, ela é recebida. Sabe por quê? Porque Deus, ele não olha o tempo de ignorância. Deus simplesmente ignora o fato de você ter deixado ele curtir a vida, fazer as coisas que a vida, segundo o que o mundo diz aí, que dá prazer para a carne, mas que traz um peso grande, terrível para a alma, e faz com que as pessoas vivam uma vida de sofrimento, de angústia. Mas quando a pessoa chega na presença de Deus, perdoa. Deus tão somente perdoa. Por quê? Porque Deus diz, se você confessar o teu pecado, se você se arrepender, eu vou te perdoar. É simples, é como 2 mais 2 é 4. É uma matemática simples. Não existe nada nesse processo, nada de extraordinário. Diz, se arrependa, pronto, eu vou te perdoar. Jeremias 3:22, convertei-vos, ó filhos rebeldes, e eu curarei as vossas rebeliões. Não sabe, mas muitas vezes o mundo já no maligno. O diabo está levando as pessoas a se levantarem contra Deus de todas as formas. Vocês não têm noção de como o diabo tem agido nesses dias, levando as esposas a se levantarem contra os esposos, os filhos contra os pais. Ah, mas é a cultura do nosso tempo, é que agora as mulheres estão empoderadas. Você pode usar o termo que você quiser. Você pode usar o conhecimento humano que você quiser. Biblicamente falando, a verdade é uma só. Os homens estão sendo muitas vezes levados pelo inimigo para tomarem decisões na carne. Está entendendo? Mas Deus está dizendo, convertei-vos, ó filhos rebeldes, eu curarei as vossas rebeliões. Muitas pessoas não sabem, mas elas estão vivendo em tremenda rebelião. Esposa contra marido, os pais contra os filhos contra os pais, uma guerra, sabe, terrível nos lares, uma guerra nas igrejas, pessoas se levantando contra a liderança, liderança fazendo coisas horríveis. Enfim, tudo isso, Deus está dizendo, convertei-vos, ó filhos rebeldes, e eu os curarei das vossas rebeliões.
Eu vou tirar esse poder demoníaco da sua vida se você se arrepender. Essa é a chamada, querido. Não tem outra coisa a fazer, não. É dobrar o joelho e dizer, Deus, me perdoa. Deus, eu volto para o Senhor. Deus, me aceita de novo. Eu quero estar na sua presença. Eu quero glorificar o Senhor. Eu quero ser santo, como o Senhor é santo. É isso que nós precisamos entender nessa noite. Essa é a palavra para mim e para você. Deus restaura novamente. Oséias 6:1 diz, vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará, fez a ferida e ligará. Deus, Ele quer restaurar a sua vida. Deus, Ele quer restaurar o seu relacionamento. Deus, Ele quer restaurar a sua casa, a sua família. Deus, Ele quer restaurar a sua vida espiritual, a sua vida emocional. Deus quer restaurar tudo, até a sua vida financeira. Mas para isso, se arrependa. Se arrependa. E se arrependa o mais rápido possível. Porque pode ser que amanhã não vá dar tempo de se arrepender. Hoje é o dia. O arrependimento remove a culpa e a condenação. Porque nenhuma condenação há, diz a Bíblia, para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação. Para aqueles que não andam na carne, mas que vivem no Espírito. Não há condenação. Por isso que a palavra de Deus continua dizendo para você, se arrependa. Se você voltar para a presença de Deus e se arrepender dos seus pecados, a Bíblia diz que não haverá nenhuma condenação para você. As pessoas vão apontar o dedo, o inferno vai apontar, mas Deus vai declarar que você está livre. Deus vai declarar que você está perdoado. Deus vai declarar que Ele não lembra mais dos seus pecados, porque os seus pecados foram lançados no mar do esquecimento. Deus lança o pecado no mar do esquecimento. Miqueias 7,19. Lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Deus vai lançar os nossos pecados nas profundezas do mar. E Ele não vai mais trazer de volta, porque tudo isso vai ser pago com o sangue de Jesus que foi derramado na cruz. Hoje Deus está te chamando. Deus está chamando os desviados para voltarem. E Deus está dizendo para você, não endureça o seu coração. Hebreus 3,15. Hoje, se ouvides a voz, não endureçais os vossos corações. Se você ouviu a voz do Espírito Santo hoje, não endureça o seu coração, mas se arrependa. Se arrependa, porque Deus tem negócio contigo. Deus tem negócio com a tua família. Deus tem negócio com os projetos que Ele tem no seu coração, os sonhos que Ele te deu. Deus tem negócio. A volta é urgente. 2 Coríntios 6,2. Eis aqui agora o tempo aceitável. Eis aqui agora o dia da salvação. Hoje é o dia da salvação para você. Se você deixar para amanhã, pode ser que amanhã seja tarde. Tem até um louvor que canta, né? Diz que amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo quer te salvar. Então hoje é a noite de você receber a palavra de Deus no seu coração e se arrepender e mudar a sua vida por completo. Porque o Senhor Jesus te chama para você viver uma nova vida na presença dEle. Amém, Jesus? Deus falou no seu coração, a MV Elias está dizendo, gosto da sua live. Obrigado, Deus abençoe. A Cíntia Miranda Oficial está dizendo, muito prazer. Obrigado, Cíntia, Deus abençoe. Queridos, eu quero chamar a sua atenção. Se você não se inscreveu no meu canal, se inscreva agora. Não sai daí sem se inscrever. Porque toda segunda, quarta e sexta nós estamos aqui trazendo uma palavra da parte de Deus para o seu coração, orando pela sua casa. Se porventura você sentiu tocado no seu coração e nos dar uma oferta, de repente Deus tocou no seu coração, porque existem pessoas que hoje não estão indo mais às igrejas, algumas pessoas, e de repente elas pararam de ir para a igreja, mas sente no coração serem dizimistas, ofertantes, primiciantes diante do Senhor. E eu quero deixar para você, se você quiser ofertar na nossa igreja, se você quiser dar um dízimo, uma primícia, um voto, fica à vontade, eu estarei orando por você e Deus vai com certeza abençoar a sua vida. Para aqueles que estão no TikTok, nós não temos aí o Pix da nossa igreja no TikTok, porém no Kawaii, todos os vídeos abaixo tem aí o nosso Pix, o Pix da igreja. Porém, o pessoal do TikTok, se você quiser fazer uma oferta, entre em contato comigo e diga, pastor, eu quero fazer uma oferta, aí eu passo para você o Pix e você vai nos ajudar nessa grande obra que Deus tem nos levantado para fazer. E eu quero
poder ser ajudado por você, porque eu tenho certeza que se você semear no reino, Deus vai com certeza multiplicar e abençoar a sua vida financeira. Queridos, nós entendemos que hoje tem sido dias muito difíceis. Pessoas têm deixado as igrejas por conta de relacionamento, por conta de problemas com algumas lideranças também, que a gente sabe que, né, elas realmente, algumas estão fazendo coisas aí que não deveria fazer, e a gente entende tudo isso, tá? Porém, eu entendo também que você não pode ficar paralisado, você não pode deixar de servir o Senhor, você não pode deixar de conhecer mais a Deus e buscar mais o Senhor. Então, até a pedido aí da Cíntia, da Silvia Brito, Silvia Brito, ela pediu para que nós estivéssemos aí abrindo uma igreja chamada Igreja Comunidade Evangélica Cristo Esperança Virtual, do qual ela foi a primeira membro ali. A gente acabou de formar a igreja, ela entrou, né, ela é nosso primeiro membro, assiste a gente aqui, está sempre aqui nas lives, eu mando para ela live depois também, eu faço o recorte, mando para ela depois, né, estão ali para tirar dúvida, faço oração quando precisam, tá? Então, se você, de repente, sentiu no seu coração que você está paralisado, eu só quero conversar com quem está parado ou paralisado, não está indo em igreja nenhuma. Se você está indo na sua igreja, seja feliz lá, abençoe o pastor da sua igreja, dê o ombro e diga: pastor, eu estou aqui para trabalhar na obra, tá? E deixa Deus usar a tua vida. Agora, se você está parado, não está indo em igreja nenhuma, eu quero que você faça parte da nossa igreja virtual. Porque dessa forma eu vou estar te auxiliando, eu vou ser o seu pastor, vou estar trabalhando com você, tirando as suas dúvidas ali na rede, tá? Nós temos ali um grupo do WhatsApp, onde nós nos comunicamos, onde eu falo, ministro, né? Faço uma oração todos os dias para a pessoa, peço a cobertura de Deus sobre a sua vida, todos os dias ali, né? Às vezes algum dia ou outro a gente não faz não, mas a maioria das vezes está fazendo essa oração, pedindo a bênção do Senhor sobre a sua vida. Então, se você quiser participar, ok? O telefone para você entrar em contato é o 19, marca aí, 19 99702 3477, tá bom? A Silvia está dizendo: espero ficar muito tempo nessa igreja, tá vendo? Ela está aí, eu não conheço a Silvia pessoalmente, a Silvia não me conhece pessoalmente, mas ela me conheceu aqui, não somente ela, o Sandro Santo e a Solange Souza, nós estamos há mais de 3 anos juntos aqui. Tá? Desde a época da pandemia nós estamos juntos aqui nas lives. Então eu louvo a Deus pela vida da Silvia, porque foi através dela que nós abrimos esse trabalho. E eu quero te ajudar. Se você porventura está paralisado, então venha. Se você não está indo em igreja nenhuma, então venha. Porque Deus vai abençoar a sua vida e você vai ser um membro da Cristo Esperança. Se amanhã depois alguém falar para você assim: você é um desigrejado, você vai falar assim: não, eu faço parte de uma igreja. Só que a minha igreja é de forma, o modelo dela é virtual, o pastor me atende pela internet, ora por mim, me ajuda ali a resolver meus problemas, me tira minhas dúvidas concernentes às coisas de Deus, e eu estou firme com o Senhor. Amém, Jesus? Então eu chamo a sua atenção nessa noite para vir estar conosco. Eu acredito que nos temas que estamos vendo hoje, querido, a gente vai ter que fazer um pouco meio o trabalho, vai ter que discorrer um pouco para esse lado mesmo, até porque a gente está vendo aí o que está acontecendo no nosso país e a gente não tem muita certeza de que se amanhã ou depois nós vamos ter igrejas físicas para poder congregar. Essa é a verdade. Então nós já estamos nos preparando aí para, se alguma eventualidade acontecer aí para frente, né? Quem lembra da época da pandemia sabe do que eu estou falando. Eu trabalhei muito na pandemia aqui, tanto no Facebook, né? Agora eu vou começar, vou ver se eu arrumo mais alguns aparelhos, e eu quero transmitir essa live tanto no Facebook quanto no YouTube também. Me deram já uma oportunidade no YouTube que eu posso entrar, acho que me parece com 50 pessoas eu posso começar a live ali. Então eu quero fazer essa live todas, segunda, quarta e sexta, nessas plataformas todas, para a gente poder alcançar o máximo de pessoas e preparar você. Jesus está voltando, não vacila, não brinque, tá? Não fique vacilante, porque nós não podemos ficar longe da presença do Senhor. O Senhor está voltando, e se Ele voltar e você não estiver na presença dEle, se você não tiver o Espírito Santo, você não vai subir. Esse é fato. Então nós precisamos estar sempre firme com o Senhor, vivendo uma vida na presença, temendo o Senhor, se arrependendo dos erros e pecados que nós cometemos, confessando o nosso pecado ao Senhor, consertando nossas vidas com as pessoas, pedindo perdão se nós errarmos para com elas, porque nós não podemos viver uma vida de qualquer forma. E o meu papel aqui é treinar você, preparar você para essa expectativa que Deus tem sobre a sua vida ser cumprida. Amém, Jesus? Então, eu quero orar nesse momento por você, pela sua casa, quero orar por todos vocês. Se essa palavra de Deus falou no teu coração, então tome posse dela e se arrependa.
Amém, Jesus? Se arrependa. Que Deus continue derramando bênçãos na sua vida. A Silvia está falando para mim aqui. Eu confundo muito a Silvia. Eu vou mostrar uma foto da Cíntia para você, Silvia, depois, para você ver por que que eu confundo você. Vocês parecem irmãs, é incrível. Eu nem falei ainda para a Cíntia que tem uma pessoa muito parecida com ela, mas vocês duas são muito idênticas. É incrível a semelhança. Né? Então, depois, por isso que às vezes eu erro o teu nome, falo Cíntia, por causa dessa irmã, que sempre nós estamos aí conversando também na internet, falando com ela sobre a palavra de Deus. Amém? Deus abençoe, viu? Glória a Jesus. Maravilha. Querido, então vamos orar, agradecendo a Deus. Hoje a gente conseguiu terminar um tempo mais rápido, mas Deus falou no nosso coração. Então, entenda bem, não tenha dúvida no seu coração, se arrependa. Se arrependa, se coloque diante de Deus e Deus vai mudar tudo. Deus vai trazer paz no seu coração. Deus vai trazer vitória para a sua vida. Porque o nosso Deus é um Deus poderoso. Não desista dele. Não desista da presença. Não desista do Espírito Santo. Não desista de ser bom, de ser verdadeiro, de ser justo. Não desista. Não vá no efeito manada. Porque está todo mundo errando, todo mundo pecando, todo mundo fazendo isso. Não vá. Continua fiel ao Senhor. Porque Deus vai nos honrar. Amém, Jesus? Vamos orar? Pai Santo, Pai querido, em nome do Teu Filho amado Jesus, nós queremos louvar o Senhor essa noite. Muito obrigado pela Sua presença, pela Sua glória. Muito obrigado pelo Senhor ter nos ajudado nessa ministração. O Senhor ministrou através de nós essa palavra e eu te louvo por isso. A Tua presença é real. Nós somos contagiados todos os dias pela Tua glória, pelo Teu Espírito, pelo Teu mover. Pedimos que o Senhor continue operando na vida dos Teus filhos. Muitos estão perdidos. Muitos são desviados, desistidos, desanimados, paralisados. Alguns já estão mortos até, precisam de ressurreição. Mas eu clamo por eles nessa noite. Peço que o Senhor abra o céu sobre a vida deles e os traga para a Tua presença. O arrependimento é a porta, é o meio, o caminho que o Senhor nos abriu para voltarmos para o Senhor. Então ajuda os Teus filhos a se arrependerem. Ajuda os Teus filhos, meu Pai, a se aquebrantarem. Ajuda os Teus filhos, meu Pai, a se dobrarem diante do Senhor. Em nome de Jesus, nós oramos por cada um deles e declaramos sobre eles a bênção e a vitória nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Se você não é inscrito, vai lá e se inscreve. Vamos junto aí. Segunda, quarta e sexta. Nós estamos aqui para falar das bênçãos do Senhor. Deus abençoe, Silvia. Deus abençoe Sandro, Deus abençoe Israel, Deus abençoe Josenildo, Deus abençoe Lesa, Deus abençoe Claudinho, Deus abençoe todos vocês, muita gente. Louvado seja o nome do Senhor pela vida de cada um. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe.